Questão 45, foi dada uma função f definida por 3 sentenças e pede para que você verifique se essa função é contínua no ponto de abscissa 4. Bom, nós temos 3 sentenças. Uma sentença define a função à direita do 4, outra função à esquerda do 4. Ok? E uma sentença define para x igual a 4. Então, de graça, né? Deixa eu escrever aqui, solução. De graça, nós já temos que, o f de 4 é 2. A imagem do 4 é 2. Ok? Então, agora nós vamos calcular o limite da função com x tendendo para 4. Ok? Então, perceba que como há sentenças diferentes, uma definindo a direita do 4 e outra definindo a esquerda do 4, isso obriga que você, para calcular esse limite tendendo para 4, você use os limites laterais. Você tem que estudar lateralmente aí essa função, no ponto. Então, a condição de continuidade neste caso, então a continuidade no ponto, então vou botar aqui em x0 igual a 4, ela está vinculada à seguinte condição: o limite dessa função quando x tende a 4 pela esquerda tem que ser igual ao limite dessa mesma função quando x tende a 4 pela direita, e isso tem que ser igual ao f de 4. Ok? Bom, só um comentário. Esta condição aqui é a condição de continuidade, né? Nós vamos analisar ela, essa primeira igualdade aqui. Esta primeira igualdade, ela garante a existência do limite quando x tende a 4. Porque a gente sabe que o limite da função quando x tende a 4, ele existe se e somente se os limites laterais são iguais. Okay? Então aqui eu tenho o limite à esquerda do 4, aqui o limite à direita do 4. Se essa igualdade ocorrer, nós concluímos que o limite da função quando x tende a 4, ele existe. Mas a questão pede algo um pouco mais forte. Pede para que você verifique continuidade. Aí sim, nós vamos comparar esse valor comum aqui com o f de 4. Então, se tudo isso aqui der igual, a função vai ser contínua. Sendo que essa última parte já foi dada de graça. F de 4 é 2. Vamos então começar calculando o limite à esquerda. Então vamos lá. Limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda. Bom, quando x tende a 4 pela esquerda, está implícito aqui, não está escrito, que x é menor do que 4, porque é a esquerda do 4. Então, das 3 sentenças que foram dadas para essa função, você vai escolher exatamente a que define a função para x à esquerda do 4. Então, x à esquerda do 4, x é menor do que 4. A sentença é 10 menos 2x. 10 menos 2x. Então, para o cálculo desse limite, nós vamos calcular o limite de 10 menos 2x quando x tende para 4. E esse limite aqui é muito fácil de calcular, basta trocar o x por 4. Então nós vamos ter aqui 10, limite de uma constante é a própria constante, e aqui 2 vezes 4 vai dar 8. Esse limite vai dar 2. Ok, pronto. Vamos agora calcular o limite dessa função quando x tende a 4 pela direita. Então, limite de f de x quando x tende a 4 pela direita. Isso daqui vai ser igual. Tendendo a 4 pela direita, está implícito aqui que x é maior do que 4. Maior do que 4. Então, daquelas 3 sentenças que definem a função, aquela que define a direita, ou seja, para x maior que 4, é 3x menos 10. 3x menos 10. Então, nesse cálculo aqui, você vai usar o 3x menos 10.
x tendendo a 4. Aqui é só trocar o x por 4. 3 vezes 4, 12. Menos 10, isso daqui dá 2. Então observe que deu tudo igual. O limite à direita é 2, o limite à esquerda do 4 é 2. Conclusão, existe. Conclusão, existe o limite de f de x quando x tende a 4. E esse limite vale quanto? Vale exatamente 2. Quanto foi que deu f de 4? Também é 2. Então, esta igualdade foi verificada. Isso deu 2, isso deu 2, isso deu 2. Conclusão, f é contínua em x0 igual a 2, x0 igual a 4, x0 igual a 4, pois o limite de f de x quando x tende a 4 é igual a f de 4.